Poços de Caldas, hoje uma das mais importantes, florescentes e formosas cidades sul-mineiras, é um dos lugares mais privilegiados de Minas e que mais simpatia e encantos inspira a quem tem a fortuna de visitá-la. Situada a cerca de 1.200 metros acima do nível do mar, numa grande bacia cercada de pequenos montes e sulcada por 2 pequenos ribeiros de águas cristalinas, e tendo mais afastada a importante serra que tem o seu nome, Poços de Caldas apresenta um conjunto de belezas naturais tão raro que dificilmente com justiça pode ser descrito. A esplêndida paisagem, que de qualquer ponto se desvenda, a luxuriante vegetação que por toda a parte se observa, a cor sempre azulada de seu céu, pobre de nuvens durante o dia e riquíssimo de estrelas durante a noite, a regularidade geométrica de suas ruas e praças, a variedade opulenta de seus frutos, a profusão maravilhosa de suas flores, a beleza de seus prédios e palacetes, de arquitetura moderna e elegante, e cada qual, mais belo e original, a amenidade incomparável de seu clima. Tudo em Poços de Caldas atrai, eleva e seduz. Entre as montanhas do sul de Minas, emerge uma cidade. A cidade das águas. A cidade das rosas. Os turistas que chegam do estado de São Paulo atualmente passam pela movimentada Avenida João Pinheiro, mas há 100 anos a principal via de acesso à estância termal era por linha férrea. Os visitantes desembarcavam do trem aqui, na estação da Mogiana. Inclusive, os moradores mais curiosos da cidade costumavam vir marcar presença para ver quais personalidades estavam chegando e quem estava indo viajar. Há um século, a vida em Poços era bem diferente do que é agora. A cidade estava começando a se desenvolver e muitos fatos importantes aconteceram. E hoje eu te convido para fazermos juntos uma viagem no tempo, onde iremos conhecer a Poços de Caldas de 1925 e o contexto da fundação da Caldense. Vamos nessa? Aqui há a beleza natural dos morros e dos campos, a fonte dos amores, a caixa d'água, a cascatinha, a mata do alto da serra, a cachoeira das Antas. O ar é puríssimo, refrescado continuamente pelas aragens do sul. A água potável é excelente. Ajunte-se a tudo isso o banho divino das águas sulfurosas. A população de Poços em 1925 era de 17.300 pessoas, praticamente 10 vezes menor do que a população atual. A cidade era aclamada pelas águas termais, procurada para fins medicinais
e chamada de a Suíça brasileira, pelo clima ameno. A estância era considerada a estação de cura número 1 do Brasil. Em março de 1925, por exemplo, 3.000 turistas estavam na cidade, para repouso ou tratamento, um recorde para a época, o que deixou os hotéis lotados. O Grande Hotel era o mais luxuoso hotel da cidade, com 121 quartos, na Avenida Francisco Salles. Outra opção dos visitantes era o Hotel Gambrinos, na época pertencente ao italiano Fosco Pardini, que até hoje funciona na Rua Prefeito Chagas. Havia também o Hotel da Empresa, localizado na parte frontal do atual Parque José Afonso Junqueira. Os quartos proporcionavam todo o conforto necessário. O principal meio de transporte dentro da cidade era a cavalo, seja carroça, charrete ou carruagem. As pessoas com melhores condições possuíam automóveis. Também havia os chofers, motoristas elegantes que faziam um transporte de turistas. Para matar a saudade dos familiares, os visitantes podiam ir até a companhia telefônica e realizar ligações, que custavam caro. Olha, a cidade é muito interessante em 25, porque a estância está nascendo. Mesmo que o nome e que a tradição das águas já fossem conhecidas, mas o sonho de Pedro Sanches, que era transformar Poços de Caldas em uma estância como eram as outras na Alemanha, na França, né? A cidade preparada para receber um grande público, está acontecendo. Qual que era o perfil das pessoas que visitavam Poços de Caldas em 1925? Eram as pessoas de poder aquisitivo bom, porque mesmo vindo pela distância, acabava ficando aqui 1 mês, 2 meses, para oferir os benefícios das águas termais. Apesar da simplicidade, a cidade já era frequentada por grandes artistas, por grandes políticos. Falar que veio para Poços de Caldas era como falar que foi para Nova York, que foi para Los Angeles, era importante para a elite brasileira. Os próprios doentes, quando chegam em Poços, alquebrados e trôpegos pela moléstia, sentem logo que seu espírito se anima por uma força indizível e que sua alma abatida e triste se agita suavemente ao sopro da esperança. A cidade oferece aos enfermos que buscam tratamento em suas águas todas as comodidades e todo o conforto que uma cidade moderna e adiantada pode oferecer. Em tempos de medicina precária, as águas termais de Poços eram altamente procuradas para tratar reumatismo, sífilis, moléstias da pele, entre outras doenças. Um dos pontos de tratamento mais procurados era o balneário aqui da Praça dos Macacos. Poços de Caldas era considerada a famosa cidade de cura no nosso país, então era a cidade termal. Era uma cidade que vivia a cura termal. As pessoas procuravam Poços e na época elas eram chamadas de curistas, pessoas que buscavam a cura, porque era uma cidade que estava em evidência, através de grandes nomes que já tinham passado por nossa cidade, né, como literatos, artistas, que evidenciavam muito o poder das águas curativas, principalmente através dos trabalhos do Dr. Pedro Sanches, que havia deixado um legado sobre a ciência termal no nosso país. E também os trabalhos do Dr. Mário Mourão. As águas termais, elas traziam como benefícios o alívio das dores, a melhora da pele dessas pessoas que estavam doentes naquele momento. Existia uma doença muito grave, que era a pelágra de 2º grau, então as pessoas vinham se tratar aqui. Existia também uma doença muito comum naquele momento, que era a neurastemia, que era como se fosse uma depressão, uma ansiedade, se a gente transportar essa palavra para os dias de hoje. Então as pessoas chegavam a Poços também para se curar dessa fadiga mental. Essas pessoas passavam 21 dias aqui em Poços de Caldas, elas tinham uma rotina muito rígida de tratamento. E quais eram os principais pontos onde esses tratamentos eram realizados? Bom, nós estamos num desses principais pontos, né? Aqui o balneário Mário Mourão. E nós tínhamos a primeira termas que foi construída em Poços, que ficava ali onde hoje é a estátua do Dr. Pedro Sanches. Os principais tratamentos eram os banhos termais, os banhos de imersão ou os banhos de demora, como eram chamados,
Eram 20 minutos de imersão na temperatura correta da água, em torno de 37 graus. Os relatos históricos nos mostram que as pessoas saíam de fato curadas daqui. E uma curiosidade é que as pessoas que se tratavam aqui, conseguiam essa cura termal, ficavam tão felizes e levavam isso para outros lugares. Falavam, olha, lá em Poços de Caldas eu consegui a minha cura. E queria até levar essa água engarrafada para os seus amigos, né, para os seus familiares, mas a cura não se processava, porque a cura só se processava na fonte. Então não adiantava engarrafar a água e levar para as outras cidades, porque a água perdia as suas características próprias, tanto de mineralização, de termalidade, né, então dos gases que são emanados e que eram emanados ali naquele momento. A sífilis vinha provocando muitas mortes na cidade, o que levou o médico Mário Mourão a montar uma clínica especializada na Rua Junqueiras. Mas a grande vilã era a tuberculose. Naquela época a gente não tinha ainda os antibióticos, né? Os antibióticos, o primeiro antibiótico que foi descoberto foi a penicilina, em 1945. Então até lá, né, a gente não tinha o que fazer com essas pessoas, né? Era tudo muito paliativo, né? Essas pessoas acabavam ficando isoladas. Tudo muito empírico, era feito com chás, tentativas disso, tentativas daquilo, né, separar as pessoas, né, não só a sífilis e a tuberculose, mas como a lepra também que chamava, né, que hoje a gente chama de doença de Hansen, né. Então tinha os leprosários, tinha os lugares onde ficavam os pacientes com tuberculose, tinha os pacientes que ficavam por loucura, os hospícios, né, porque a gente não tinha nada eficaz, né, para abordar um tratamento e vislumbrar uma boa saúde para essas pessoas. A expectativa de vida era muito menor, né? Muito menor, a gente tinha surto de cólera, surto de varíola, de varicela, de sarampo, né? As pessoas não sabiam nem como pegavam, né? Nem como adquiriam essa maneira, né, de aquisição da doença. Era tudo muito sofrido, com uma mortalidade muito grande, o conhecimento era muito pequeno. O médico tinha muita limitação, né? Era ele, com a vivência dele. O pano verde é o maior passatempo da estância. Joga-se em toda parte, nos grandes hotéis e em clubes, especialmente fundados para tal fim. O vício, entretanto, está longe de ser aqui pernicioso como em Santos, que são acessíveis a todas as classes. Em Poços, o jogo está submetido a rigorosa fiscalização, não sendo franco a vadios e desocupados, e muito menos pessoas de menor idade. Nos hotéis, é franqueado exclusivamente a hóspedes. Nos clubes, a entrada é proibida a estranhos, obedecendo à distribuição de convites a um critério de severa seleção. O jogo de víspora, similar ao atual bingo, era a distração diária de operários, que às vezes até trocavam o trabalho pelo passatempo. A jogatina em cassinos já era mais voltada para as altas classes e atraía inúmeros turistas para a estância. O próprio Pedro Sanches fala que a cidade não precisava ser e não deveria ser só tratar de doenças, que era preciso também oferecer lazer como parte do tratamento da saúde das pessoas. Então, os cassinos vão se propagando, Cassino ao Ponto, o Imperial Cassino, o Ideal Cassino. A economia da cidade se baseava no cassino. O grande comércio da cidade era ligado aos cassinos. Ou eram hotéis, restaurantes, mas sempre ligado ao cassino. Então, quem não estivesse ligado aos jogos, não tinha trabalho. As pessoas da cidade não entravam nos cassinos. Trabalhavam para o cassino, mas não entravam no cassino para jogar. Porque, primeiro, que não tinha dinheiro. O fazendeiro que tinha recurso, ele ia cuidar das coisas dele, não ia botar dinheiro. Então, o cassino funcionava para os turistas, né? Para aqueles que vinham para cá e tinham o vício, o hábito de jogar. O cassino foi uma ideia, né? Porque nas cidades europeias que também tinham águas termais, o cassino era uma prática ali de lazer e de entretenimento. O primeiro cassino de Poços que a gente tem registro, o Recreio dos Banhistas, é de 1905, mas até 46, com a proibição, aqui na cidade a gente pode encontrar vários exemplares de locais que foram cassinos antigamente, o Cassino Gibimba,
Tem o antigo cassino, que também é dos anos 20, né? Foi inaugurado em 22 e demolido ali nos anos 30, quando foi construído o Palace Hotel, que ele ficava naquela lateral, mais ou menos em frente onde está a Alameda Poços, né, do Palace Hotel. Já o Cassino Al Ponto era um cassino bem famoso na década de 20. Ficava ali onde hoje está o edifício Bauxita, né, onde embaixo funciona a Câmara dos Vereadores de Poços de Caldas. Aqui nas fichas a gente tem vários valores, né, porque quando ia apostar, cada uma tinha um valor específico. Você ia no caixa, né, para fazer essa troca. E os jogos, aqui a gente trouxe as cartas, que é um dos mais famosos, mas a gente tinha roleta também, que a gente pode destacar. O Poço era bem conhecido, né? Tinha até apelido, né, de Las Vegas brasileira, tinha toda essa questão. A gente tem relatos, né, inclusive, de pessoas que apostavam fazendas, né, casas e que acabaram perdendo, né, essas propriedades aí na jogatina. As fichas muitas vezes eram usadas até como moeda de troca, como até dinheiro mesmo. Ah, sim, aqui em Poços, devido à popularidade dos cassinos, né, era bastante comum que isso acontecesse, né? As pessoas no comércio mesmo, ao invés de pagar alguma coisa com a moeda corrente ou as notas, né, utilizavam aí as fichas de cassino. Um clima ideal, em nada inferior ao da Ilha da Madeira, geralmente considerado o melhor do mundo, onde a temperatura média anual é de 17 graus, sendo a mínima de 3 ou 4 abaixo de zero e a máxima de 29 graus. Em algumas noites, copiosas e ininterruptas chuvas. Como a cidade ainda não tinha um sistema eficiente de contenção e escoamento de água, as enchentes eram recorrentes no centro da cidade, que ficava alagado, causando estragos, prejuízos e transtornos. Em uma delas, em dezembro, a Avenida João Pinheiro ficou inundada, assim como parte do centro. As sucessivas enchentes, inclusive, danificaram as margens do rio da Avenida Francisco Salles, fazendo com que um novo gramado precisasse ser plantado. Uma terra privilegiada de sorrisos, de festas, de músicas, de luxo e de torneios beletristas. Basta observar os concorridos chás dançantes dos grandes clubes, a animação dos teatros em todos os seus espetáculos de gala, a brilhante série de conferências literárias, as danças no furor moderno dos foxtrot, embaladas pelo cascateio de límpidas harmonias das orquestras. Pelos jardins e avenidas espalham-se grupos alegres de mulheres lindas. Nos clubes, principalmente no bridge, as festas se sucedem. A loucura das danças é intervalada dia e noite pelas diabruras de artistas sedutoras. Gibimba, onde nós estamos hoje, era o cabaré mais famoso do Brasil. Era uma casa de espetáculo que era chamada de cabaré, com atrizes nacionais e internacionais. Os grandes atrativos de entretenimento da cidade eram os cinemas. O Rádium, ali na esquina da Praça Pedro Sanches, e o Politeama, na Avenida Francisco Salles, ao qual hoje há este monumento. Os filmes mudo em preto e branco atraíam grandes públicos. Os principais filmes eram romances estadunidenses estrelados pela atriz Corinne Griffith ou pelo ator Frank Mayo. Tinha também os de faroestes com os papéis de cowboy de Ruth Gibson ou ainda as comédias de Gloria Swanson. Uma das fitas exibidas foi Os 10 Mandamentos. Mas o maior sucesso de bilheteria em 1925 em Poços foi Circe, a Encantadora, estrelado por Mae Murray. Filme de 1 hora e 14 minutos, exibido em 8 partes. Bandas faziam apresentações no Coreto, que ficava no centro da Praça Pedro Sanches, no lugar em que hoje está o monumento Minas ao Brasil.
Entre as músicas nacionais mais ouvidas em Poços, composições de Salvador de Moraes, Marcelo Guaicuros e Roberto Esplendore. A canção de maior sucesso era A Casinha, de Aracy Cortes. Você sabe de onde eu venho? De uma casinha que eu tenho, fica dentro de um papel. As jazz bands tocavam em Poços e animavam os bailes dançantes, em locais como o Bridge Club e o elegante e familiar Cassino ao Ponto. Em uma das apresentações, a presença do célebre músico Ari Barroso. Acontecia muito de vir orquestras de outras cidades, né? O próprio Politeama tinha espaço para os grandes músicos nacionais e internacionais. Hotel Lealdade, do capitão Amarante, Reinaldo Amarante, tinha praticamente um auditório que comportava uma orquestra inteira. Então era música ao vivo, era música de qualidade, principalmente a música erudita, e grandes nomes da música passavam por aqui. Alguns dos conjuntos que se apresentaram em Poços em 1925 foram a Companhia Zaparoli de Operetas de São Paulo e o Grupo Oito Batutas, do Rio de Janeiro. O estilo musical que mais fazia sucesso e embalava as noites dançantes era o foxtrot, dança de salão com movimentos longos e andamento suave. Outra opção de entretenimento eram os circos, geralmente montados aqui na rua Padre Feijó. Estiveram na cidade naquele ano o Circo Olimecha, o Circo Seisel, com enormes plateias e aplausos, o Circo Sul-Americano, com apresentações de cães galgos russos, e o Circo Mexicano. O Politeama, principal palco de eventos da cidade, recebeu espetáculos marcantes, como a conferência literária do grande médico e escritor santista Martins Fontes, a apresentação teatral com sucessivas noites de ingressos esgotados da Companhia Nacional de Comédias, dirigida por Leopoldo Frois, e os espetáculos da famosa cantora lírica italiana Gabriella Bezzanzoni, considerada a melhor contralto da época. O chamado humorista caipira, o bandeirante do folclore, Cornélio Pires, fez uma apresentação com casa cheia no Cassino ao Ponto. Ali também houve uma exposição de quadros do pintor Abel Moreira e apresentações da orquestra Caracafu. Era um destaque nacional o que existia em Poços de Caldas. Na área da cultura, era realmente uma cidade onde a diversão, a saúde e a arte e cultura como um todo eram efervescentes, apesar de ser uma cidade ainda muito simples. Também eram feitas solenidades para entrega de diplomas aos alunos formandos das escolas e jogos infantis entre estudantes, além de várias apresentações infantis pela cidade. Muitos dos eventos eram beneficentes, com recursos destinados a entidades filantrópicas, como o Asilo São Vicente de Paula. Em agosto foi publicado o livro Uma Estação em Poços de Caldas, do escritor paulista Couto Magalhães, utilizando o pseudônimo Carlos da Maia,
com suas impressões dos variados aspectos da cidade através de um compilado de crônicas publicadas durante sua estadia no município, entre fevereiro e março de 1925, no jornal paulista O Combate. O livro ele é bem interessante porque ele é naquele estilo de crônicas de viagem, né? Ele comenta sobre lugares aqui de Poços, né? Dos estabelecimentos, tem dos médicos, dos cassinos que tinham aqui na cidade, de hotéis. E também, além dos textos, o livro reúne vários anúncios, então ele é um documento histórico bastante interessante para ser pesquisado justamente por isso. Poços de Caldas tem incontestável direito a ser com justiça proclamada a primeira, a melhor e a mais importante estância hidromineral do Brasil, certamente da América do Sul. Servida pelas estradas de ferro da Mogiana, que a põe em comunicação direta com São Paulo e Rio. Os trens todos os dias chegam repletos de veranistas que demandam a nossa terra como região incomparável de cura ou encantadora estação de repouso. Entre tantas personalidades, intelectuais, políticos, médicos, fazendeiros e artistas que visitaram Poços em 1925, o mais famoso foi Santos Dumont, o pai da aviação. Ele chegou à cidade em fevereiro para tratar de uma enfermidade e ficou hospedado no Grande Hotel, aqui na Avenida Francisco Salles, onde hoje é um supermercado. Por estar doente, ele não pôde receber as manifestações de carinho do hospitaleiro povo de Poços, até porque escolheu a cidade para se refugiar dos recorrentes discursos e homenagens. Ele veio porque ele estava depressivo. Então, a família dele mandou para cá para ver se ele passava uma temporada aqui, né? E com isso ele aliviasse essa tensão, etc. e tal. O que não resolveu. O Santos Dumont tinha aqui um parente, o nome dele era Marçal Santos, era casado com uma Poços Caldense. A casa dele era na esquina de São Paulo com a Praça Pedro Sanches. Também visitou a estância o grande escritor René Thiollier, autor do conto Dom Torres, assim como o empresário do ramo imobiliário, bancário e fazendeiro Conde de Prates, figura do alto relevo social em São Paulo, que passou um período em companhia dos filhos no seu palacete na Rua Junqueiras. O Conde de Prates é um conde da nobilidade paulista que resolveu ter uma casa em Poços de Caldas. Ele constrói uma casa na Rua Junqueira, uma casa em um estilo arquitetônico da Normandia, e ele vinha para Poços de Caldas durante os veraneios, né, durante o verão, trazendo no trem de ferro não só carruagem, mas os melhores cavalos que ele tinha, e ficava durante muitos meses em Poços de Caldas. Então foi uma marca também, né, na cultura de Poços de Caldas, essa presença da nobilidade paulista, e tivemos outros barões, né? Barão de Itacuraçá, Conde de Pinhal, muitos outros da nobilidade que também faziam questão de ter uma casa, um estabelecimento na cidade. A imprensa é representada por dois periódicos principais, Vida Social e A Justiça. O redator é o noticiarista, repórter, revisor e, às vezes, também o remessista. A imprensa é exclusivamente noticiosa. A crônica local não oferece assuntos interessantes, com limitadíssima circulação de periódicos. Aliás, a população não é sedenta por novidades, pois diariamente recebe jornais de Rio e São Paulo que a põem ao par de tudo o que acontece no planeta. O ano de 1925 começou com a cidade em luto, pelo falecimento, na antevéspera da virada do ano, do ex-prefeito Francisco Escobar, responsável em sua gestão por repaginar o centro da cidade,
com alargamento das ruas e arborização, canalização dos rios, remodelação das praças e diversas outras melhorias. O comércio fechou as portas em sinal de pesar. Em maio daquele ano, houve mais uma significativa perda, a de Davi Ottoni, o primeiro prefeito de Poços, grande cirurgião e político. A cidade vivia em um ambiente de tranquilidade. A população tinha pouco acesso a informações mais específicas. Era comum se espalharem boatos que aterrorizavam as pessoas. Um deles dava conta de que um terremoto teria causado grandes estragos na cidade. Imagine só. Os jornais locais publicavam listas de hóspedes dos hotéis da cidade e os nomes dos principais viajantes que chegavam e deixavam a estância. As seções policiais quase não tinham ocorrências. Os poucos registros foram do morador José Escaciotti, que teve 12 contos de réis furtados em sua residência, além do assassinato de José Rodolfo, gerente do Bridge Club, em uma emboscada com diversos tiros. O crime, em 1925, causou um enorme alvoroço. Naquele ano foi registrado apenas um acidente de trabalho, o de João Pereira, que ao carregar um vagão de trem com sacos de café, um deles despencou e caiu sobre o seu corpo, causando diversas lesões. Acostumados a acompanharem praticamente apenas as notícias de rotina da cidade, as pessoas de Poços tomaram um susto ao saberem de um grave acidente à noite, na inauguração do Cassino Caldense, no andar logo acima do Cabaré Gibimba, um fato que teve repercussão nacional. Para a inauguração do Cassino Caldense, os proprietários pensaram em fazer durante a Semana Santa. E o padre da igreja de Santo Antônio, que está muito próximo aqui, pediu que não tivesse atividade nos cassinos durante a Semana Santa. Era um período que o catolicismo era muito respeitado. Só que os donos do cassino resolveram fazer um jogo. Vamos dar a renda da estreia do cassino para um asilo da cidade e assim fica uma inauguração beneficente e atende o nosso objetivo e agrada ao padre. Começou toda a festa para a inauguração, muitas pessoas subindo para esse segundo piso e em determinado momento, quando começavam os discursos de inauguração, uma das vigas muito forte, de mais de 40 centímetros de espessura, de madeira, quebra. As pessoas que estavam aqui em cima caíram para baixo, piano caiu para baixo. Por sorte, não tinha atividade no Cassino Gibimba. Aproximadamente 200 das 500 pessoas presentes foram arrastadas na queda. A confusão foi enorme e verdadeiramente indescritível. Ao pavor dos que caíam, juntavam-se as aflições dos que ficavam, vendo precipitados numa profundidade superior a 8 metros. Apesar de numerosos feridos, muito poucos apresentam ferimentos de alguma gravidade. Não houve perda de vidas. O acidente aconteceu aqui onde é a galeria do Shopping Gibimba hoje, né? A gente tem ali um segundo piso, né, um primeiro piso embaixo, e era exatamente nessa parte alta aqui que havia o espaço de cima, com vigas de madeira, né, e é dessas vigas que quebram. Embaixo era a parte de diversão, né, do Gibimba propriamente dito, né, do cabaré, que felizmente não tinha atividade naquele dia, respeitou a decisão do padre. Então desceram por aí dezenas de pessoas, caíram para o andar de baixo. Ficou inclusive o questionamento se aquele acidente não teria sido uma punição de Deus porque estavam desrespeitando a Semana Santa. A religião e a fé estavam presentes de uma maneira muito intensa na população. Foram celebradas missas especiais no primeiro dia do ano e no aniversário de instalação da comarca, em 20 de janeiro. Aconteceram ainda ao longo do ano as festividades do mês de Maria, a festa de Santa Cruz, festa de Corpus Christi, a festa de Nossa Senhora do Rosário e a festa religiosa em honra de São Sebastião. Todas elas com procissões e presença massiva de associações religiosas. Mas a principal delas era a Semana de Nossa Senhora da Saúde, padroeira da cidade.
Nós temos relatos de 1925 no livro de Tombo, e eu andei pesquisando, que a população realmente era muito fiel, assídua, apegada à religiosidade porque não tinha tantas opções que tem hoje, principalmente através dos meios de comunicação, não tinha. Tudo se gerava em torno da paróquia, do padre. Por exemplo, o padre da época com certeza representava uma autoridade na cidade, né? Até mais do que às vezes o prefeito. Hoje mudou um pouco. Lá tinha as procissões, né, que faziam com que o povo vinha. Semana Santa, Semana da Família, também relata-se a novena de Nossa Senhora da Saúde, principalmente o dia da padroeira, juntava muita gente. As procissões, principalmente a procissão do enterro, do Senhor Morto, tinha muita gente. Também as devoção mariana. Pessoal fora da igreja tinha muito a devoção da reza do terço e também o pessoal tinha reunião em famílias, a família se reuniam mais, se rezavam em orações, também participavam da Santa Missa, né? É claro, mas principalmente a novena de Natal, relata-se no livro de Tombo que era muito feita em famílias. As famílias rezavam nas casas. Em maio foi lançada a pedra inaugural para a construção da igreja de São Benedito, em um terreno de 100 por 100 metros, no alto da Rua São Paulo, atrás do Morro do Itororó. Em seguida, teve início a então já tradicional Festa de São Benedito, com novenas, leilões, fogos de artifício, concertos musicais ao ar livre e a participação de um público total de mais de 6.000 pessoas. Poços à Noite apresenta-se adoravelmente encantada com o movimento de suas principais avenidas e praças e o ruído vertiginoso e incessante das músicas de suas jazz bands, exóticas e barbarescas. Durante os dias de sol, são os piqueniques que animam nos pitorescos sítios da Cascata da Luz, da Caixa d'Água, da Fonte dos Amores, em horas a que tempo empresta a emotividade de supremas alegrias. No carnaval houve belíssimo concurso à fantasia, com batalhas de lança-perfumes, serpentinas e confetes. Foi fundada em junho a Associação das Mães, destinada ao desenvolvimento da educação primária na cidade. Em setembro, a Sociedade Italiana Stella d'Italia promoveu grande festividade patriótica entre seus integrantes. As provas para a conclusão do ano letivo dos alunos das escolas muitas das vezes eram orais ou através de exposições de trabalhos manuais. Os turistas procuravam os fotógrafos da cidade para levarem retratos de recordação. As câmeras eram analógicas e havia os tradicionais fotógrafos lambe-lambe nas praças e jardins. Esse tipo de câmera, que também é um laboratório, ela foi introduzida no Brasil por volta de 1910, 1911, e em 1925 ela já estava espalhada pelo Brasil, principalmente em cidades turísticas, em cidades de romaria. E ela tem todo um sistema para poder fotografar e também revelar a foto na hora. Que esse é o diferencial dessas câmeras, conhecido como câmera lambe-lambe. Justamente não ficar dependente dos estúdios. Então a gente fotografa com a tampinha mesmo. Ó. Você vai abrir a tampinha, esperar a imagem entrar e vai fechar a tampinha e fazer o processo de revelação lá dentro. Aqui ó, é onde iam os químicos. Que no caso da revelação de fotografia em preto e branco, é o revelador e o fixador. Vamos fazer uma demonstração? Vamos fazer uma demonstração. Aqui é a abertura máxima, aqui é a abertura mínima. Vou fechar a lente. E lá dentro agora, eu vou pegar o papel fotográfico que está reservado no espaço que não entra luz. Aqui ó, tem uma manga e outra manga para você poder manipular os materiais lá dentro. Então agora eu vou pegar o papel fotográfico que está escondido aqui. Aqui dentro tem que ser bem calculado porque não pode entrar luz aqui dentro. Então, ó, pus o papel fotográfico no suporte. Então agora ó, o papel fotográfico já está aqui no suporte. Então a partir do momento que eu abrir aqui agora, ó, eu vou pegar a imagem de quem está sendo fotografado. Ó. A gente fez um teste, vou contar até 6 pela luz que a gente tem aqui hoje. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se tudo correu bem, lá dentro agora eu vou revelar a fotografia. Ó, primeiro passa no revelador. Ele age com a prata que existe no papel fotográfico
E aí o papel fotográfico revela a imagem, né? E depois tem um outro compartimento que é o do fixador, que o fixador é responsável por retirar a prata que ainda existe no papel para que ele não continue revelando e a fotografia fique inteira preta. Então agora vamos ver se a foto ficou boa. Ficou perfeito. Vamos dar uma lavadinha aqui agora para tirar os químicos. Que é um processo natural para você poder tirar os químicos. E a foto ela sai com a imagem negativa. Exatamente, porque toda fotografia que sai de dentro de uma câmera é negativa. E depois tem os processos tecnológicos para poder fazer o positivo. Dotada de grande e magníficos hotéis, pensões familiares e casas de aluguel, de abundante e excelente água potável, de luz e força elétricas, de esgotos, Poços possui ainda estabelecimentos comerciais bancários de primeira ordem, farmácias perfeitamente bem montadas, médicos distintíssimos, uma sociedade em tudo digna do maior apreço. Os principais hotéis da cidade e os serviços relacionados ao turismo, como os jogos em cassinos e os atrativos termais, eram gerenciados pela Companhia Melhoramentos, empresa arrendatária com contrato desde dezembro de 1912. A Companhia Melhoramentos operava o Grande Hotel, tendo em anexo um cabaré, cassino, bar, restaurante e o Cine Teatro Politeama, além de operar o hotel da empresa, a antiga Termas, o centro telefônico e o balneário dos Macacos. Anterior à Companhia Melhoramentos, outras empresas tiveram a oportunidade de explorar as águas termais. No caso, por exemplo, uma empresa que Pedro Sanches mesmo criou. A Melhoramentos veio, e de que maneira? Com alguns sócios do Rio, São Paulo, Belo Horizonte e gente daqui também. E durante um período da exploração das águas, ela criou uma infraestrutura, hotéis, cassinos, que ela explorou durante um determinado período. A Companhia Melhoramentos recebia diversas críticas da população pelo monopólio na cidade e pelo descumprimento de cláusulas no contrato com a prefeitura. A Melhoramentos era uma concorrente dos moradores, né? Daqueles que estavam aqui. O problema foi exatamente essa questão de não deixar nada aqui. Os sócios auferiam os lucros e investiam no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte. A água da fonte Sinhazinha era bastante utilizada e foi até premiada com o diploma de honra pelo Instituto Agrícola Brasileiro, no Rio de Janeiro, como melhor água sulfurosa para tratamentos intestinais, bronquite e outras doenças. Outro lugar marcante era o Posto Zootécnico, atual Country Club. Ele era gerenciado pela Companhia Melhoramentos e passou a ser administrado pela prefeitura. O Posto Zootécnico era para recolhimento e criação de animais. Pura e simplesmente isso. Na época, operários trabalharam para transformar o espaço em um ponto de passeio para as famílias da estância e também dos veranistas. A intenção foi proporcionar mais atrativos aos turistas para que eles não ficassem somente nas dependências dos hotéis. Ou a pessoa estava dentro do hotel, conversando, batendo papo, ou estava dentro do cassino, ou circulando pelos espaços possíveis. No terreno à esquerda do posto zootécnico, o horto, um belo pomar, com árvores frutíferas e aspecto viçoso, para cultivar legumes utilizados no preparo de refeições dos hotéis e também criação de porcos. No matadouro municipal, no local onde hoje é a pista de skate, era feito o abate de animais para abastecimento dos açougues. Se comprava ali na Praça Pedro Sanches, onde hoje é o Hotel do Oeste, havia um açougue de um português chamado Manuel Pereira. Então, 2 dias por semana se matava o gado e ele soltava foguetes avisando que tinha carne fresca.
Poços produz excelentes frutos em chácaras do próprio perímetro urbano, uvas, pêssegos, figos e ameixas do Pará. Uvas pretas comum, dessas que em São Paulo se vendem a R$1.000, custam aqui nada menos que R$3.000. Custo de vida alto, diárias caras nos hotéis. Sob o ponto de vista econômico-financeiro, Poços é a terceira ou quarta cidade de Minas. A população realizou um abaixo-assinado para padronizar e regulamentar o horário de funcionamento do comércio. Ficou estabelecido trabalhar de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. Nos domingos e feriados, somente até o meio-dia, com exceção de bares, farmácias, restaurantes e confeitarias. O comércio contava com estabelecimentos de todos os tipos. Entre os mais característicos, alfaiates, alugadores de cavalos, bazares, perfumarias, chapelarias, costureiras, charutarias, depósitos de lenha, leiterias e negociantes de todas as categorias. Os homens se reuniam em bares como o Bar São José, o Gambrinos e o Bar Progredior. São sapatarias fazendo sapato artesanal, costureiros, alfaiates. Havia, por exemplo, uma joalheria onde o antigo Parque Hotel, ao lado da Câmara de Vereadores, era a Casa Michel. Esses irmãos, Michel e Montandon, reintroduziram o uso de joias caras no Brasil a partir de Poços de Caldas. As madames da elite faziam questão de exibir uma joia feita em ouro ou em outro material precioso, assinada era uma grife de Poços de Caldas, a Casa Michel. E o comércio era normal, eram os secos e molhados, né, os grandes armazéns vendendo cereais, produzindo e vendendo cafés, tudo. Mas o resto todo, a parte de culinária, de restaurantes e de modas, estava ligada sempre a uma atividade de cassino ou não existia. De resto, 1925, Poços de Caldas resumia-se nesse centrão que tem aqui. Não tinha emprego fixo. As pessoas trabalhavam para ganhar o salário. Não é como hoje, que você tem leis trabalhistas e etc. E tal. Naquele tempo, as pessoas eram quase todos, o trabalho era informal. E tinha os comerciantes, né, os armazéns, as lojas de tecido, lojas de... Mas, normalmente, ou era empregado de hotéis ou tinha os seus negócios próprios. As pessoas mais pobres tinham dificuldade. Não havia praticamente escola pública para todo mundo, não havia trabalho para todo mundo. Ou era um trabalho braçal, lenha, vendedor de lenhas, ou que prestava algum serviço, ou era ligado aos cassinos. Então, para a classe mais pobre, era uma cidade mais ou menos difícil, mas ao mesmo tempo promissora. Porque os meninos, por exemplo, tinham atividade ensinando passeio, ajudando o turista a chegar até o próprio hotel, o agente de turismo, que era chamado, o agente de estrada. Então, tinha alguma forma de manutenção. O grande ponto de comércio era o mercado municipal, com bancas de frutas, carnes, grãos, queijos, temperos e especiarias. Os itens mais tradicionais eram frutas em compotas e doces cristalizados, principalmente o figo e o pêssego, que são muito vendidos até hoje. Os queijos mais procurados pelos turistas eram os tradicionais queijo suíço, o queijo prato e o queijo camembert. A gente está aqui no Mercado Municipal com a Tainara, que vai contar um pouquinho de cada um deles pra gente. Olha, gente, a gente trabalha com o suíço, né, que é um queijo mais elaborado, pode ficar fora de geladeira, e quanto também o nosso queijo prato. E o camembert, geralmente, a gente gosta de fazer massas, fazer molhos e principalmente comer com vinho, que combina super bem. É maravilhoso. Você quer provar um pedacinho? Não posso perder a oportunidade. Com certeza. Esse daqui, gente, é um suíço que a durabilidade dele fora de geladeira é de 3 a 4 meses, não estraga com facilidade, pode durar bastante tempo. E o gostoso dele você também pode pôr na pamonha, pastel, pão de queijo, porque ele é um queijo bem suave de sal. E tem também o nosso famoso queijo prato. Esse aqui, geralmente, a gente fala que é o cheddar do mineiro.
diferenciado, gostosinho, e ele não é tão forte que nem o cheddar tradicional que a gente conhece. É um queijinho, queijo prato, que também pode ficar fora de geladeira, dura muito tempo, tá? Camembert é o mais exótico dele? Isso, esse daqui, geralmente a gente gosta muito de pôr em culinária, então combina super. Só que esse aqui a gente também tem uma tradição de comer com geleia de pimenta defumada e um vinho para acompanhar, que fica assim, maravilhoso. Quer provar? Pegar um pedacinho também. Esse é um queijo mais forte, tá? Todos os queijos realmente muito bons, dá para entender por que os turistas que vinham até Poços faziam questão de levar para suas cidades, mas vou confessar a vocês, acho que o meu favorito é o queijo prato. É o melhor que tem aqui, é o nosso famoso queijo prato, gente. A Casa Moreira Salles era uma loja de variedades, na esquina da Rua Paraná com a Rua Bahia, atuais Assis Figueiredo e Prefeito Chagas. Lá se encontrava de tudo, desde armarinhos, moda, perfumaria, calçados, artigos para presentes, ferragens e louças, até materiais para construção e artigos dentários, além, é claro, dos serviços bancários. Tinham uns comércios de secos e molhados, início de atividade bancária que depois vai se transformar numa rede nacional. Entre os principais produtos anunciados nos jornais, xaropes para tosse, sabonetes para tratar cravos e espinhas, cafeaspirina para dores no corpo, pomada minâncora para tratamentos dermatológicos, paraquina para moléstias do fígado, licor de taiuia para corrente sanguínea e os tradicionais fortificantes, que prometiam curar quase tudo. Quem quisesse ler um bom livro podia procurar a livraria Vida Social, na Rua São Paulo, número 14, que vendia todos os tipos de livros, artigos de papelaria e cartões postais da cidade. A Ford Motor Company realizou a Semana Ford Nacional, de 5 a 12 de setembro de 1925, com atrativos em postos como concursos, paradas, corridas e sorteios para divulgar seus automóveis. O Demis é colecionador de automóveis e ele tem esse Ford T, que era um carro muito popular em 1925, não é isso, Demis? Foi fabricado até 1927, esse modelo aqui. No caso o meu é 1921, mas 1924, 25 era o carro mais que tinha nas ruas, que virou um carro muito popular porque foi montada a linha de produção com esse carro aqui. Aí, quando teve a linha de produção, abaixou bem o custo dele, aí ficou acessível para uma grande parte da população, né? Foram mais de 15 milhões de unidades fabricadas. Todo lugar que você ia, tinha esse carro, que inclusive aqui em Poços, era o carro mais popular que tinha. Um carro muito robusto, simples, pouca mecânica dele, bem simples. Ia para qualquer lugar. Tem até uma propaganda de época que ele falava que ele subia até escadas, que ele era tão robusto. Era esse formato aqui com os paralamas, o motor, os paralamas fora, né? Ele tem um termômetro aqui que aí o motorista conseguia olhar a temperatura do carro através desse termômetro aqui. E tinha essas lanternas de posição aqui que era a querosene. Você tinha que abrir ela aqui e acender. O quebra-vento, que você virava ele aqui para poder falar que era quebra-vento para jogar o vento dentro do carro, porque era muito calor, né? Não tinha refrigeração. E qual que era a velocidade máxima, a velocidade média desse carro? Ele andava em torno, na época, era 60 km por hora, mas falava que era nessa velocidade, mas não atingia, porque era só estrada de terra, né? Ia andar em 30, 40 km por hora, não andava mais do que isso. E você vê que para a chuva, a capota dele é um pouco mais aberta aqui, porque ele não fecha do lado aqui, né? Para não ficar molhando muito lá dentro. Mas para quem, no começo do século passado, para quem estava acostumado a andar em charretes, carruagem, carroça, chegou um automóvel, era uma revolução muito grande, né, para a história da cidade, né? O acelerador era na mão. Do lado direito, o acelerador, do lado esquerdo, você tinha que controlar a faísca, ou seja, o motorista tinha que ser um mecânico também e ouvir o barulho do motor para ele controlar o avanço do motor através dessa alavanca aqui e acelerava do outro lado. Os pedais dele, o da esquerda, era como se fossem as marchas dele. Se você pisasse tudo, ele fazia a primeira. Se você tirasse o pé, ele fazia a segunda. E você deixando ele no meio, era o neutro. O pedal do meio fazia a ré e o pedal da direita fazia o freio. O painel dele era bem simples aqui. Tinha só um amperímetro para você ver como estava funcionando a carga dele, que ele funcionava com magneto, né, que é um outro sistema mais antigo de alimentação do motor da faísca, né? E aqui era uma chave para ligar ele e a chave de luz dele aqui.
um espelho retrovisor, né? E aqui você abre aqui para poder ventilar, porque é tudo que, numa época que um país tropical que nem era o Brasil, né? Na época do calor era muito quente, né? Aí ventilava aqui e tinha o quebra-vento do lado para poder ventilar também. E tem mais uma curiosidade. Quando começou a fabricar os carros, na época, o pessoal tinha medo do motorista descer do carro e ser atropelado por outro carro. Aí você pode notar que esses carros mais antigos não tem porta do motorista do lado esquerdo. E quantas pessoas que esse carro conseguia transportar? Ele era para 5 passageiros, né? Ia 3 pessoas atrás e 2 na frente. Vale ressaltar que naquela época também a estatura média das pessoas era um pouco mais baixa, né? Era bem mais baixa e você nota que a estatura era mais baixa, mas você nota que mesmo eu sendo alto ainda sobra um espaço grande aqui. Já tinha esse detalhe, porque o pessoal na época usava chapéu, cartola, e aí entrava dentro do carro com cartola, ela era bem mais alta, não tinha perigo da pessoa ficar relando no teto do carro. A capota dele é flexível também? É flexível, tanto é mais um item para ventilar na época, né? Você abaixa a capota, vira um carro conversível, né? E ele tem bagageiro também, não? O bagageiro dele é só ao lado aqui, ó. Esse é o bagageiro dele, você tinha que carregar a mala. Do lado aqui tinha esse suporte aqui de época, né? Que o pessoal colocava, você carregava a mala do lado aqui. As ruas não são calçadas. Os jardins públicos exigem mais solicitude e a cidade, em geral, está a reclamar uns tantos melhoramentos para se tornar, como merece, uma urbs digna de sua riqueza. Há a poeirada das ruas, o matagal dos jardins e praças, o desperdício de centenas de milhares de litros do manancial do vai e volta, acarretando a angústia de água potável nos hotéis. Entretanto, que os canos oferecidos pelo governo há 2 anos estão em montes na estação da Mogiana. Porque Poços é rica, pelos impostos que arrecada. Só os impostos sobre o jogo, explorado em toda parte, produzem anualmente muitas dezenas de contos que deviam ser aplicados em benefício local. Os principais problemas da cidade eram ruas de terra. Cada carro que passava levantava muita poeira, que sujava as casas que estavam com janelas abertas. Um prefeito da época resolveu fazer um aterro na área central, nas ruas, e trouxe uma terra que produziu uma poeira violenta, que virou um problema político, né? E, curiosamente, ele vai resolver isso depois, o prefeito João Benedito, porque ele acaba indo para os Estados Unidos e viu lá as primeiras experiências de asfalto. Ele comprou alguns tambores do piche, chamava Roy & All, e viu tudo como era a tecnologia e mandou esse material vir de trem para Poços de Caldas para fazer a primeira experiência de asfalto. Os motoristas tinham mania de disparar em alta velocidade dentro da cidade. Para resolver o problema, depois foi criada uma lei que nenhum carro poderia ultrapassar o limite de 20 km por hora nas ruas da cidade e de 40 km por hora na zona rural. Cães de rua eram mortos com tiros de chumbinho por moradores, que se revoltavam alegando que os animais depredavam espaços públicos e suas propriedades, ou eram envenenados por pura maldade. O governo municipal, inclusive, depois determinou medidas repressivas contra a matança de cães. Excesso de mendigos pedindo esmola pelas ruas, o que fez o delegado da cidade, Vicente Rizola, proibir a mendicidade nas ruas. Crise de falta de água nas torneiras das residências e dos hotéis, até para as necessidades básicas. Mais da metade da água da cidade se perdia diariamente por encanamentos furados na nascente do córrego Vai e Volta, onde hoje é a Rua Barão do Campo Místico. A água potável se misturava com a água de brejo. Nós não tínhamos ainda um serviço público, né, da prefeitura. A água começa em postos com 3 ou 4 jovens que resolvem vender água encanada. Eles pediram uma autorização, coletam água no ponto da Serra de São Domingos, fizeram uma caixa d'água e as pessoas que queriam ter água encanada traziam um tubo, um cano, até a sua propriedade. Houve uma norma para que as casas tivessem pelo menos 200 litros de água por pessoa, por dia. Então o serviço começa assim.
os moradores de 1925 reclamavam dos condutores de charretes, que tumultuavam o trânsito de automóveis. Os teatros Politeama e Rádium sofriam prejuízos pela falta de luz. A energia, embora tenha chegado em Poços de Caldas em 1898, mas ainda era muito precária, e principalmente a energia na área pública. Havia ainda alta de preços de alimentos como carne e ovos, e algo que gerava constantes reclamações era o aspecto de abandono dos jardins, principalmente a Praça Pedro Sanches, que estava com mato alto, seco e muitas rosas morrendo. Havia ainda a insatisfação da população com a falta de um plano de governo, onde o que um prefeito fazia, o outro vinha e desmanchava. Nesse período, a política era bem diferente, o vice-prefeito não era eleito junto com o prefeito. O segundo mais votado era o vice. Então, ele tinha como vice um inimigo político. Por uma anomalia de administração, o prefeito é nomeado pelo governo do estado, quando, por ser órgão do executivo municipal, deveria ser da livre escolha dos munícipes, dada a autonomia que a estes confere o regime político. Fica a cidade assim, entregue a um governador geralmente estranho ao lugar e sem conhecer, portanto, suas necessidades. Nós entramos nessa fase de segurança, né, a área de segurança nacional, por causa dos minérios, em especial os minérios radioativos, e passamos então por muito tempo com o prefeito sendo nomeado. Isso veio desde o primeiro prefeito. No início de 1925, o prefeito de Poços era João Benedito de Araújo, que estava no cargo há 3 anos. Ele deixou a função em 25 de maio, após ter sido contratado pelo governo do estado para as funções de advogado da rede sumineira. O capitão João Afonso Junqueira, então presidente do Conselho Deliberativo da cidade, assumiu a função de forma interina. Em seu breve período na prefeitura, determinou o serviço de limpeza de poços, dando cabo do matagal das ruas e praças. Voltou suas vistas para a ganância dos assambarcadores que vinham jugulando o mercado municipal e encarecendo tudo, e tomou providências para adiantar o trabalho de canalização do córrego Vai e Volta, para conter os vazamentos de água. Em 22 de junho, José de Paiva Azevedo foi nomeado prefeito de Poços pelo governo do estado. Em seus primeiros dias de governo, foi a Belo Horizonte para se reunir com Fernando Melo Viana, presidente do estado de Minas, para fazer um relatório minucioso da situação angustiante que se encontrava a estância e quais medidas de emergência seriam necessárias para tirar o aspecto de abandono da cidade. Sentiu um valioso auxílio para reforço do abastecimento de água e também no sentido de melhorar o serviço da rede de esgoto, além do calçamento das ruas. Não são assim administrações marcantes em obras, por exemplo, mas se criou frigorífico municipal, organizou questão sanitária, organizou questão e legalizou a questão de água encanada, embora sendo prestada por terceiro, e havia uma tentativa de regulamentação dos cassinos. Então era uma política efervescente, um pouco mais radical nesse aspecto, ou você era de um lado ou você era ao contrário, não é? Mas de forma que esses homens desse período tinham como principal ponto uma visão do futuro de Poços de Caldas. Foram sancionadas diversas leis, como a proibição do uso de fogos de artifício com estampido forte, proibição do trânsito de automóveis com escapamento aberto no perímetro urbano e multas para coibir o uso em excesso e o desperdício de água, pois ainda não existiam hidrômetros. A cidade recebia críticas de que a propaganda do município não estava sendo bem feita para aumentar o número de turistas. Por isso, em setembro, foi fundada a Sociedade de Propaganda de Poços, com a participação do prefeito, jornalistas, hoteleiros, comerciantes, médicos e outras figuras importantes da cidade. O objetivo foi divulgar os atrativos termais da cidade pelos 4 cantos do país. Em setembro, a comarca de Poços foi elevada à categoria de segunda entrância. Isso significa que a cidade aumentou sua demanda jurídica e estava qualificada para ter mais estrutura de servidores, juízes mais experientes e maior rapidez nos processos.
o governo do estado ofereceu recursos para melhorias no Davi Campista, para transformar a escola em um centro de educação infantil, focado no desenvolvimento intelectual, moral, físico e social. A escola pública está começando. Nós tivemos em 1922 a criação do Davi Campista, que foi um evento na história da educação de Poços de Caldas, que ainda está efervescente em 1925. As grandes autoridades queriam conhecer aquele exemplo de escola, aquele exemplo de uma outra forma pedagógica de ensinar. Poços, infelizmente, está longe ainda de ser a cidade sonhada pelos seus mais extrênuos propagandistas. Tem-lhe faltado para isso a colaboração do poder público. Aí estão, para testá-los, as ruas sem calçamento e os jardins públicos onde cresce o mato nos canteiros abandonados. Pelo Grupo do Louro, Cristo Juriti, Rio de Janeiro. A cidade estava equipada há alguns meses com uma estação receptora de rádio. Agora a população podia ouvir as principais rádios de São Paulo e do Rio de Janeiro. Poços, até então, era praticamente isolada de muitas cidades da região pela falta de estradas e linhas férreas. Não tinha estrada, a estrada era de terra, não tinha caminho. Ou você vinha de trem até a estação da Mogiana, quem vinha do Rio fazia baldeação em São Paulo para vir para cá, para esse lado, né? Mesma coisa de Belo Horizonte, então, aí era uma tragédia vir aqui, né? Era a coisa mais difícil que o que existia era ferrovia naquele tempo. Por isso, estradas de rodagem começaram a ser construídas para conectar a cidade com municípios da região, como Caldas e Campestre, bem como Águas da Prata, para concretizar finalmente a velha aspiração da cidade em se ligar ao estado de São Paulo via automóvel. As estradas foram determinantes para aumentar o número de turistas na cidade e ajudar a girar a economia local. Houve ainda o início da construção de uma estrada de ferro, ligando Poços a Botelhos, através de chamadas de capital, enquanto o governo de Minas fazia um ramal para ligar Três Corações a Lavras e conectar o sul de Minas a Belo Horizonte. A Praça Pedro Sanches foi repaginada e passou por inúmeras reformas, entre elas serviço de bueiros para dar escoamento às águas das sarjetas, terraplanagem para transformar o jardim que estava abandonado em agradável parque arborizado, plantio de grama japonesa, canteiros floridos e a aquisição de belos postes que se tornariam característicos do jardim. O Palace Hotel estava em construção pela Companhia Melhoramentos, anunciado como o maior hotel do Brasil, comparado aos luxuosos hotéis do Rio de Janeiro e de São Paulo. Algumas seções já tinham sido inauguradas e outras estavam em andamento. Palace Hotel, que na sua primeira versão estava sendo construído, estava sendo transformado, né, até 1929, nessa versão francesa da arquitetura. E as pessoas da cidade iam para a frente do Palace Hotel para olhar no corredor onde se servia a alimentação, para ver o comportamento da elite em uma mesa de refeição. Então, é essa cidade encantadora, que alguém disse certa vez, Poços de Caldas é um pedaço do paraíso perdido entre as montanhas. O mercado de transação de imóveis estava em alta. Mesmo com o encarecimento da mão de obra e dos materiais, muitas casas estavam sendo construídas em Poços. Por isso, foi criado um regulamento para organizar a numeração das residências em cada rua e evitar que diferentes locais apresentassem o mesmo número. Foi iniciada a construção da caixa d'água no Morro de Santa Cruz, para fornecer a água necessária à irrigação das ruas e jardins. A Avenida João Pinheiro recebeu apedregulhamento, através de um caminho repleto de eucaliptos, para facilitar o acesso ao Parque Municipal e ao Matadouro. A Praça dos Macacos também foi reformada para melhorar a sua estética. A cidade, que no início de 1925 estava com aspecto de abandono, após as diversas melhorias, chegou ao final do ano com aparência renovada. Agora, dias melhores fazem renascer boas esperanças. As ruas se higienizam asseadas,
os jardins sorriem no colorido de flores perfumadas. Os sítios pitorescos dos arredores recebem trato especial e Poços de Caldas, a nossa querida cidade, passa a ter na prefeitura a entidade benfazeja e vigilante de seu progresso. Graças a Deus! Um campinho na rua 15 de novembro era o ponto de encontro da molecada. A criançada ficava dia e noite brincando por aqui. Os moradores do entorno ficavam enlouquecidos com a gritaiada, vidros quebrados e a poeira levantada. O futebol surgiu em Poços em 1904, com a fundação do Futebol Clube Caldense. O pioneiro do chamado esporte bretão na cidade foi Paulino de Souza, filho do primeiro dentista de Poços, Ildefonso de Souza. Eles moravam na esquina da Rua Junqueiras com a Rua Paraná. Com o tempo, surgiram outras agremiações. A mais importante delas, o Internacional Futebol Clube, de cores vermelha e preta, fundado em 1919, que jogava em um campo no Largo Senador Godói, atual Parque José Afonso Junqueira. A Praça Pedro Sanches e toda a área ali onde hoje está o Palácio Hotel, o Parque José Afonso Junqueira, faziam parte de um todo, um grande retângulo chamado Largo Senador Godói, em homenagem ao senador que foi o importante fundador de Poços de Caldas na área legislativa. O Internacional disputou 2 vezes o campeonato da Liga Mogiana, contra equipes de cidades da região. Os jogos tinham duração de 80 minutos. Algumas personalidades foram fundamentais para o desenvolvimento inicial do futebol em Poços. Vamos conhecer um pouco sobre cada um deles. Afonso Junqueira, capitão da linha de tiro, juiz de paz, integrante da maçonaria, político, fazendeiro e professor de esgrima. Neto de Major Joaquim Bernardes da Costa Junqueira, fundador de Poços. Morava na esquina da Rua Paraná, atual Assis Figueiredo, próximo ao cruzamento com a Rua Junqueiras. João de Moura Gavião, fotógrafo, dono da Fotografia Selecta, estúdio e ateliê fotográfico na Avenida Francisco Salles, em frente ao Politeama, e também dono da Fotografia Elegante, na Rua Bahia. Irmão de Inácio de Moura Gavião, dono do cartório de registro civil. Morava na Rua Ceará, número 48, onde hoje há um grande complexo de residências. Fosco Pardini, nascido na Itália, imigrou para o Brasil na década de 1910 e foi revisor do jornal O Fanfula, na Pauliceia. Em 1916, se mudou para Poços, dono do Hotel Gambrinos e do Bar Gambrinos, e expoente da divulgação turística da cidade. O Fosco Pardini morava aqui nesta casa, na Rua Prefeito Chagas, onde hoje funciona uma cafeteria. A estrutura da casa basicamente se manteve. Ela era mais afastada, como ainda é, e justamente aqui na frente ficava um pequeno jardim. Na parte interior da casa, muitos aspectos se mantiveram, como essas janelas, por exemplo, bem características daquele período, mais amplas para deixar a luz entrar e a casa mais arejada. O campo do Internacional foi desativado para a construção de um projeto paisagístico que daria origem ao Parque José Afonso Junqueira, ao Palace Cassino, Palace Hotel e às Termas Antônio Carlos. Em 1923, um novo time foi criado na cidade, por João de Moura Gavião, o Local Futebol Clube. Os integrantes da equipe estavam em busca de um terreno plano no centro da cidade para instalarem seu campo. Como o município é bastante montanhoso, o espaço mais adequado que encontraram foi na propriedade do fazendeiro e banqueiro Coronel Cristiano Osório de Oliveira, que morava em São João da Boa Vista e tinha um chalé de veraneio em Poços. O chalé do Cristiano Osório hoje abriga uma cafeteria aqui no Instituto Moreira Salles, também chamado de a Casa da Cultura. Vamos conhecer um pouquinho? Oi, Renan. Prazer, Haroldo. Prazer recebê-los aqui.
Vamos falar um pouquinho desse chalé maravilhoso que nós temos aqui em Poços de Caldas. Aqui tem muita história, né? Tem uma história, irmão. Esse chalé foi construído em 1894 pela família do Cristiano Osório, né? Que hoje dá nome ao bairro. Aqui são detalhes, né, da arquitetura na ferragem que mostra o C e o O entrelaçados, né? Que são as iniciais do Cristiano Osório, né? E em cima, no portal, a data de construção, 1894, né? Todos esses cômodos, né, eram copa, sala de estar, né? E cada um dos ambientes tinha uma configuração de residência, né? Eles moraram aqui, inicialmente o Cristiano Osório como casa de veraneio, né? Ele era de uma família de São João da Boa Vista. Nessa época era muito comum, né, as pessoas ilustres, as famílias mais abastadas procurarem a cidade para construir suas casas, né, de veraneio, passar temporadas em Poços de Caldas. E o Cristiano Osório foi uma dessas pessoas, né? Tudo isso foi feito com o auxílio aí, né? E o projeto também na ocasião, em 1894, pelo João Batista Pancini e provavelmente com a participação do Carlos Maivaldi, que eram os arquitetos na época responsáveis por esses chalés. Então aqui era considerada a área íntima da casa, né, onde eram os quartos, e nós temos aí quartos maiores, outros menores. Então aqui era um dos quartos e ali um closet, né? Isso foi mantido. Essas pessoas gostavam de vir a Poços, de ter um espaço para descanso aqui no sul de Minas, né? Com a missão de conseguir a autorização do coronel Cristiano Osório para montarem um campo em sua propriedade, ali no terreno logo abaixo do chalé, uma comissão de esportistas foi formada para ir até a residência dele em São João da Boa Vista. 100 anos depois, vamos refazer o trajeto até São João e conhecer a casa de Cristiano Osório. A comissão de esportistas de Poços de Caldas desembarcou do trem da Mogiana aqui na estação de São João da Boa Vista e seguiu em direção à Rua General Osório para encontrar com Cristiano Osório de Oliveira. Chegamos à famosa casa do coronel Cristiano Osório de Oliveira, aqui em São João da Boa Vista, na Rua General Osório. Este era o portão de acesso à residência do coronel. Ele morava no andar superior e hoje o espaço abriga o Bispado de São João da Boa Vista. Um pouco mais à frente, aqui neste outro portão, acesso para a Casa Bancária, uma das atividades aí que o Cristiano Osório exercia, que hoje abriga o Museu de Arte Sacra da Diocese de São João da Boa Vista. Vamos entrar para conhecer. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom.
Olha, Cristiano Osório foi um fazendeiro muito importante para São João da Boa Vista e também foi um bancário que se destacou aqui na região. E a casa bancária é o que a gente está vendo aqui, esse pavimento térreo da residência, que é um sobrado que ele adquiriu do Nicolau Heder, isso no século XIX ainda, no final do século XIX, mas ele fez uma reforma faustosa até do prédio, então acabou se destacando na paisagem da cidade, justamente para abrigar esse intuito dele de criar uma casa bancária. E ele atendia muito nesse prédio. Então o que a gente está passando aqui seria a recepção da casa bancária, Cristiano Osório, já com o nome de Cristiano Osório. Agora a gente está indo, caminhando para a sala de atendimento dele, que é a sala particular. E essa sala estaria no corredor, já mais reservado, onde ele recebia as pessoas, ele conversava, tratava dos assuntos mais importantes, e que é onde ficava também o cofre dele. E na sala em frente, caminhando, é onde a gente acabou fazendo um memorial da família do Cristiano Osório. Então a gente acabou juntando todo o pouco dos fragmentos que existiam na casa. Então o cofre que permaneceu, aliás a gente deslocou esse cofre da sala azul claro, da sala do tesouro, o cofre que pertenceu ao Cristiano Osório, e seria o cofre da sala do bancário, E ainda tem algum dinheirinho dele guardado? A gente faz uma fantasia, Aliás, isso foi uma doação lá de Poços de Caldas, mas é só para dar um clima, E para a ocupação do prédio, aí decidiram encomendar um retrato, a carvão, a lápis, retrato do Cristiano Osório. É uma casa que se destacava na paisagem, ela ficava de frente para a praça, antigamente chamava Praça José Bonifácio, era, digamos, ela estaria de frente para a entrada oficial da cidade. E essa rua era uma estrada de tropeiros que ia em direção a Poços de Caldas. Como que o Cristiano Osório fez essa fortuna dele, esse monopólio no ramo de café? Ele começou com uma propriedade doada pela mãe, como patrimônio até de casamento, que é a Fazenda da Laje, lá em Águas da Prata, que tinha uma extensão de terra muito propícia para o café, então ele se tornou um dos maiores produtores de café no final do século XIX. Depois ele adquiriu, ao mesmo tempo, a Fazenda Lagoa Formosa, em Vargem Grande do Sul. Então essa produção grande de café, ele acabou acumulando um certo capital. Ele vai se tornar um grande cafeicultor aqui na região, porque eram propriedades muito extensas. Então ele tinha cerca de 400 mil cafeeiros, era uma coisa muito louca, Ele se tornou então uma das pessoas mais ricas, talvez, do país. Do estado de São Paulo. E se o estado de São Paulo era um estado rico, você imagina. O encontro da Comissão Esportiva de Poços de Caldas com Cristiano Osório foi exatamente aqui neste espaço, que abrigava uma sala de reuniões. O coronel autorizou a construção de um campo de futebol em sua propriedade e liberou o uso do terreno sem custo algum. Ele não sabia falar não também. Cristiano Osório tinha uma posição muito rígida, mas era uma pessoa boníssima também, não conseguia atrapalhar os desenvolvimentos da comunidade. Ele era assim muito bom e também não havia uma demanda para aquele terreno. O terreno era acidentado, tinha uma parte de baixo, era uma grota, se você for ver bem. E era uma região também não muito, digamos, propícia para construção. O terreno em que o campo seria construído era em declive e cortado por um pequeno córrego. Os próprios jogadores ajudaram com serviço braçal, através de picaretas e carroças, para removerem a terra, nivelar o terreno e desviar o curso do córrego.
O Internacional Futebol Clube encerrou suas atividades no dia 15 de fevereiro de 1925. O time estava inativo há 2 anos, em virtude da inadimplência de todos os seus sócios. O futebol em Poços estava morrendo, pois a maioria das equipes da cidade também estavam inativas. Com a proximidade da conclusão do novo campo, batizado de Chalé Procópio, por estar ao lado do chalé do Coronel José Procópio, surgiu a ideia de se organizar um campeonato municipal. Até que chegou o dia 7 de setembro de 1925. Em 7 de setembro de 1925, uma segunda-feira, a cidade amanheceu com a notícia de 2 crianças que ficaram gravemente feridas após uma explosão ao tentarem cortar uma bomba com um canivete. Poços celebrava o Dia da Independência do Brasil e vivia as festividades da Semana de Nossa Senhora da Saúde, a padroeira da cidade. Para comemorar, foi programada uma solenidade cívico-religiosa. Pela manhã, o bispo diocesano de Guaxupé, Ranulfo da Silva Farias, celebrou uma missa no antigo santuário de Nossa Senhora da Saúde, com a presença de uma orquestra e a participação de 1.300 crianças de todas as escolas da cidade. Ele era um homem muito humilde e ele acolhia muito os pobres. Ele acolhia as pessoas mais simples. Então ele era, na época, em 1925, uma referência principalmente para os pobres, os mais marginalizados. Sempre dava a bênção para as pessoas, pegava na mão. Ele era muito mais próximo dos humildes. O bispo benzeu uma imagem de Jesus Cristo crucificado e a conduziu em imponente cotejo até o grupo escolar Davi Campista. Chegando ao local, houve uma sessão literária com os alunos. A cerimônia cívica contou com a participação de autoridades da cidade. Durante o evento, a Associação das Mães de Família tomou a iniciativa de entonizar a imagem de Cristo no local. Às 17 horas, houve imponente procissão percorrendo as ruas da cidade, conduzindo em piedosa veneração a bela imagem de Nossa Senhora. À noite, depois de um dia movimentado, um grupo de homens se reuniu no Bar do Mendonça, como de costume às segundas-feiras, para conversar, comer e beber. O Bar do Mendonça ficava no fundo do Cine Teatro Politeama, aqui na Avenida Francisco Salles, onde hoje há um estacionamento. Estava uma noite fria e chuvosa. O dono do bar era o português João Mendonça de Amorim. O capitão Afonso Junqueira, ex-presidente do Internacional, chegou preocupado pelo fato de o time ter sido desativado há 7 meses e o futebol estar morrendo na cidade. Ali na mesa, Francisco Morato, gerente do almoxarifado do Grande Hotel e ex-presidente da Companhia Melhoramentos Futebol Clube, sugeriu a criação de um novo time.
houve certa resistência pelo apego ao saudoso Internacional, mas a ideia foi bem aceita. João de Moura Gavião se comprometeu em ajudar, colocando à disposição o uso do novo campo da cidade, já quase pronto. O Campeonato Municipal de Futebol estava marcado para começar em 15 de novembro e as inscrições abertas. Hugo Sarmento, presidente da Liga Caldense de Futebol, também manifestou apoio para que a equipe fosse montada e disputasse a competição. Fosco Pardini sugeriu que todos unissem forças para fundar uma nova equipe, de forma organizada, que representasse a estância hidrotermal com dignidade e bravura. Dessa forma, aproveitando o legado da estrutura organizacional do Internacional, com as instalações do campo Chalé Procópio, obtidas pelo local futebol clube, aliado aos jogadores remanescentes das duas equipes e demais desportistas locais interessados, foi fundado o novo time da cidade, com as cores verde e branco, fé e esperança de um pugilo de homens abnegados que acreditavam na certeza de um porvir maior, em benefício do esporte bretão, na terra da saúde e da beleza, que causaria uma revolução na trajetória do esporte em Poços de Caldas e do futebol em Minas Gerais. Assim nasceu a Associação Atlética Caldense. E o resto é história. É no pé e na raça que lutamos pela taça. Olé, olé, olé. 11 cobras muito nossos que vestindo a cor de Poços sabem bater o pé. É no pé e na raça que lutamos pela taça. Olé, olé, olé. 11 cobras muito nossos que vestindo a cor de Poços sabem bater o pé. Salve, salve a veterana, clube forte tão bacana e que é querido demais. Vitória, glória ao Verdão que vibra no coração da nossa Minas Gerais. Vitória, glória ao Verdão que vibra no coração da nossa Minas Gerais. É no pé e na raça que lutamos pela taça. Olé, olé, olé. 11 cobras muito nossos que vestindo a cor de Poços sabem bater o pé. É no pé e na raça que lutamos pela taça. Olé, olé, olé. 11 cobras muito nossos que vestindo a cor de Poços sabem bater o pé. Salve, salve a veterana, clube forte tão bacana e que é querido demais. Vitória, glória ao Verdão que vibra no coração da nossa Minas Gerais. Vitória, glória ao Verdão que vibra no coração da nossa Minas Gerais.